Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem ao estudar anatomia no desenho, e hoje a gente vai entender um pouquinho de como superar ele e por que, afinal, é um erro estudar anatomia dessa forma. Então, vamos lá. Começando pelo começo, né? Por que não é interessante para a gente estudar anatomia dessa forma, como esse estudante anônimo aqui está fazendo? Dá para ver que ele está focando em copiar formatos 2D e encaixando eles em alguns lugares, certo? Por que que isso aqui não é útil para a gente num primeiro momento, onde a pessoa só copia diagramas? Porque quando ela se deparar com uma pose em outro ângulo, ela não vai conseguir traduzir esses formatos 2D que ela vê como músculo numa pose assim. Como você vê só como contornos que você copia, você não consegue colocar a anatomia que você estudou, os diagramas que você estudou, em perspectiva. Então, é como se a gente fosse colocar aqui e tentasse fazer isso, que é o diagrama de frente que a gente viu. Dá para ver que não funciona muito bem, né? O que a gente quer, e eu vou mostrar, que é uma maneira interessante e tradicional na arte de estudar anatomia, é pensar nos músculos como formas, como peças. Porque no momento que você pensa num músculo como peça, como uma forma tridimensional, você consegue posar ele em qualquer ângulo. Então, independente do ângulo que o seu personagem, a sua pose esteja, você vai conseguir desenhar ela. Então, ao invés de pensar só como contornos, né, como o artista está fazendo aqui, a gente quer pensar em formas. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Quero também fazer um disclaimer, né? Quando a gente tem experiência no desenho, fazer isso que o amigo aqui fez, ou amiga, tem uma utilidade. E eu posso, né, comentar um pouquinho mais sobre. Mas num primeiro momento, em geral não é útil. Em geral, mais atrapalha do que ajuda, porque você vai fazer desenhos e vai querer, além de limitar e você, como eu mostrei, não conseguir colocar nas poses em perspectiva, você vai fazer desenhos e vai querer colocar cada gominho que você estudou. E aí seu desenho no fim vai ficar parecendo aquele boneco Michelin, né? Que é um visual muito clássico de quem estuda diagramas de anatomia, né? Então vamos explorar um pouquinho a solução desse problema, né, que é superar a cópia de diagramas 2D. Esse é o grande erro. Então aqui a gente já começa a ver o começo, né, da solução. Essa arte é do Luca Cambiasso, um artista renascentista, e eu quero que você observe aqui como ele está simplificando a anatomia do corpo. Ele está desenhando basicamente formas bem geométricas. Olha exemplo o braço. Só que a chave aqui, a solução, é que ele está pensando de maneira tridimensional. Isso são formas para ele. Ele consegue desenhar formas, não só contornos, não só silhuetas, formas. E isso, como você pode ver, dá uma profundidade interessantíssima para o desenho dele. Claro que a gente não quer parar aqui, né, em só posar um corpo em perspectiva. A gente quer que pareça um ser humano, que pareça anatomia. E como a gente faz isso? Eu vou dar exemplos de vários artistas, né? Como já comentado, pensando em
formas 3D, em peças. Quando você pensa que o deltoide, exemplo, deixa de ser só um contorno, uma silhueta, né? Fazendo aqui a silhueta de vários ângulos, e passa a ser uma peça com volume, você consegue entender essa peça tridimensionalmente e posar ela como você quiser. Então, quando você vê um personagem, for desenhar um personagem em outro ângulo, você vai saber a peça do deltoide ali. Então, veja esse exemplo. Os dois exemplos aqui até agora são do Tenten. Recomendo muito dar uma olhada nos esquemas dele. Veja, é basicamente isso. O artista que está desenhando isso aqui, ele não está pensando só nos contornos, ele entende a volumetria, ele entende as peças e, principalmente ali, os encaixes dessas peças em formas básicas. Isso cria a ilusão da anatomia. É justamente o que a gente quer, principalmente no começo do estudo do desenho. Aqui a gente tem dois exemplos do Bridgman que ilustram muito bem os diferentes focos. Não é que esse aqui seja um erro absoluto. Ele é um erro principalmente de quem está começando, de ainda não entender como pensar o corpo tridimensionalmente. Então, veja daqui do outro lado como você consegue ver o Bridgman pontuando aos planos. Basicamente, essa caixa torácica como um ovo. O oblíquo ali do lado como uma caixa. O abdômen aqui como uma caixa arredondada, né? E a pelvis aqui que ele não fez, mas eu botaria também uma caixa. O peitoral como uma caixa vindo para cá. Ou seja, basicamente isso que eu estou fazendo com sombra é isso aqui. Um ovo, mais uma caixa em cima dele, cortada, né? Um buraco no ovo. Uma caixa aqui para baixo. Pescoço é um cilindro. Então, compreender ali as formas que compõem a ilusão de um corpo, a ilusão da anatomia. Essa é uma ideia-chave da coisa. A gente quer aprender formas 3D para criar a ilusão da anatomia. O artista não precisa desenhar cada nervo, cada gominho, cada pequena quebra de um osso. A gente só precisa emular que é um corpo. A maioria das artes que você vai ver de personagens, né, em animação e ilustração vão estar usando formas bem básicas para criar um corpo. Porque faz sentido se você pensar, né? O artista quer usar da maneira mais simples, da maneira mais prática para originar, né, dar luz à ideia dele. Então, o problema é copiar apenas diagramas 2D para estudar anatomia. A solução, pensar em formas, pensar em peças que se encaixam. E agora a gente vai ver um comparativo dessas duas formas de pensar. Olha só. Curiosamente, quem começa no desenho começa focando nisso aqui. Começa a desenhar copiando, né? Como eu já comentei, cada contorninho. E como você pode ver, é bem complexo. Bem complexo. Para quem quer desenhar de imaginação, então, isso aqui atrapalha muito. Muito mesmo. Tipo, imagina girar isso aqui agora, tridimensionalmente. Mesmo que você já tenha experiência com a forma 3D, seria um pandemônio, né? É muito complexo. Olha a solução sofisticadíssima do Bridgman, que é usada por diversos artistas, né? O chamado braço corrente, né? Essa noção de encaixes entre formas.
super simples, né? Olha a diferença. É como se um fosse um gráfico de Play 2, o outro fosse um gráfico de PC no Ultra, né? Então a gente quer começar, tem ainda essa concepção de levels, a gente quer começar com levels bem simples, de planos nessas formas. A gente quer formas bem simples. Por quê? No momento que eu compreendo essas formas aqui, deixa eu ilustrar aqui do lado, ó, basicamente, as formas do Bridgman. No momento que eu entendo essas formas básicas, não é mais um pandemônio eu desenhar isso em perspectiva. Eu desenhar essa anatomia em perspectiva, porque olha só, se eu sei gerar uma forma como essa aqui, e é precisamente a forma ali, ó, que está sendo usada para o braço, né? Aqui em cima. Eu consigo criar a ilusão desse braço de qualquer ângulo. Que eu sei as formas que vão criar essa anatomia, né, que são só peças encaixadas. Então, a exemplo, vamos usar essas mesmas formas aqui para desenhar esse braço de outro ângulo. E, claro, eu vou conseguir desenhar elas porque eu conheço essas formas tridimensionalmente. Então, eu consigo imaginar, ó, as formas olhadas daqui de cima. Então, veja, esse aqui é mais ou menos esse braço visto de cima. Vê? Depois, se eu pegar essas formas e arredondar, eu vou ter criado uma anatomia bem convincente. Vale contextualizar que isso que eu estou comentando é num nível inicial e é especialmente útil para quem quer desenhar anatomia de imaginação. Essa concepção de levels. Eu provavelmente vou fazer um vídeo falando sobre isso. Não quer dizer que você não pode estudar anatomia de maneira complexa eventualmente. Ou até agora. O que eu comento é mais sobre ser eficaz e estratégico. É muito mais eficaz estudar anatomia como formas básicas. Eu vou mostrar exemplos do que isso desbloqueia pra gente. Por exemplo, aqui, ó. Se eu só soubesse desenhar o braço, o peitoral de um ângulo específico, como eu iria desenhar essa pose? Se eu só soubesse fazer isso, como que eu iria conseguir desenhar esse peitoral ali? Eu preciso saber o volume dele, ter uma ideia básica. E a depender do que eu for fazer no desenho, se eu vou fazer uma ilustração que eu quero parecer exatamente aquele corpo, eu mudaria, né, as abordagens que eu vou desenhar, mas sempre eu vou estar olhando a forma. Eu estou usando ele para criar um personagem estilizado, que seja mais musculoso, eu vou estar olhando, ó, a forma desse peitoral. E aí eu vou poder criar esse personagem usando as formas do modelo, que é precisamente o que eu faço com a maioria das minhas referências, eu mudo elas. Um desenho exatamente igual, né? Ó, se eu sei a forma desse deltoide aqui, agora eu posso mudar.
Eu sei a forma do braço, eu posso mudar esse braço. Então, olha como eu poderia criar outro tipo corporal por compreender a forma. Então, num primeiro momento, e é aí que vem a importância dele, né? Num primeiro momento, a gente precisa estudar o manequim, que nada mais é do que uma simplificação do corpo nas formas mais básicas possíveis, para fazer com que você consiga desenhar um corpo em perspectiva. Não só que você consiga desenhar um corpo, né, de maneira bidimensional e não consiga rotacionar ele, né, conforme o seu desejo. E aí, depois que você compreende, né, essas formas básicas, genéricas, para montar um boneco, a gente manipula essas formas, ou seja, usa do desenho tridimensional, entre outras ferramentas, né, como o gesto, para manipular essas formas e deixar elas mais humanas. Você pode perceber o cilindro ali, algo que é mais cilíndrico, duro, ao manipular, a gente torna ele em algo mais humano, mais empenadinho ali, ó, mais orgânico. Eu adiciono planos também. Isso é o que me permite, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Essa é uma demonstração que eu fiz na minha mentoria, que aborda justamente essa questão que eu estou comentando aqui com vocês. E veja, eu esboço, né, eu tenho uma referência, transformei ela em manequim, bondei o ângulo do manequim, e agora que eu tenho a perspectiva, basta eu colocar as formas anatômicas, as peças que eu tenho na cabeça, para criar a ilusão de que aquilo é um corpo. Ó. Eu só estou pensando num cilindro modificado para essa coxa. Depois que eu tenho esse cilindro modificado, eu corto ele para encaixar a caixa aqui modificada do joelho. E essas formas modificadas vão dando a ilusão de um corpo. Claro que entra em questão outros tópicos, né, como o gesto também, mas aqui a gente está falando precisamente da anatomia. Então, para começar a estudar anatomia, especialmente para quem quer desenhar de imaginação, quer desenhar personagens, quadrinhos, ilustração, é tradicional que a gente pense em peças, em formas tridimensionais. E isso aqui depende da sua capacidade de desenhar tridimensionalmente, senso 3D. Por isso que tem o mantra, se você consegue desenhar uma caixa, você consegue desenhar qualquer coisa, porque a caixa é o sólido mais simples de todos, e a partir da caixa a gente consegue gerar qualquer outro sólido. Então, a exemplo, se eu tenho essa noção da perspectiva dessa caixa, eu conseguiria já transformar num oval, e a partir desse oval, ele já começa a criar uma ilusão, ó, de que é uma caixa torácica. Aí, se eu coloco outra caixa aqui em cima, já vai começar a criar a ilusão, quando eu deformar essa caixa, de que é um peitoral. Se eu coloco uma forma orgânica aqui, ó, deformada, já começa a dar a ideia que é o músculo que estaria aqui, mas eu sei, é só uma forma. Não é um músculo de verdade. Parece óbvio, mas a gente esquece. O desenhista, o artista é um ilusionista. A gente pode até estudar muitas vezes como um cientista, mas para criar uma ilusão. O que eu estou desenhando aqui, apesar de você olhar esse desenho final e pensar, nossa, o Alan sabe muita anatomia ali, olha só, o corpo como parece real, são só formas básicas. São formas muito básicas encaixadas para criar essa ilusão em você. Então, indo um pouco além disso, né, que você vê que são apenas peças, realmente peças, encaixadas uma na outra,
cilindros modificados, formas orgânicas, ó, só cilindros modificados. Indo um pouco além, aquela questão que eu comentei, 2 levels, né? A gente consegue deixar mais complexo esses bonecos mentais que a gente também cria. A exemplo, aqui esse desenho é sem referências. Aqui eu tenho já um boneco, um manequim, que basicamente é um conjunto de formas que nos ajuda a entender a perspectiva do corpo e da anatomia. Você vê que eu estou usando formas bem simples. Bem simples, olha. A coxa nada mais é do que isso aqui, uma caixa modificada. Um topo mais cilíndrico. Então é basicamente isso que eu chamei de coxa. Nada mais é, eu estou batendo muito nessa tecla, eu quero que isso fique na sua cabeça. Nada mais é do que uma forma básica modificada para emular a anatomia que estaria ali, que seria talvez o bíceps femoral aqui, ó, o vasto lateral aqui também, ou seja, um monte de gominho, é um monte de gominho. E é nisso que eu queria chegar. A gente está comentando, né, num contexto de estar aprendendo anatomia, em começar a desenhar personagens, começar a desenhar corpos, conseguir, né, desenhar o corpo em perspectiva. Mas conforme você vai aprendendo as formas básicas, eu gosto muito de usar a analogia do game design, né, de videogame. Imagina que você tem um modelo mental da anatomia das formas de um Play 1. E você vai avançando. Cada vez você vai deixando esse modelo mental das formas que você usa para desenhar um corpo com mais planos, mais arredondadas, em mais quantidade. E aí você vai avançando do Play 1, Play 2, Play 3 até chegar, como eu tinha comentado previamente, num PC com um gráfico no talo. E aí o que acontece é algo assim. Você consegue pensar não só na forma modificada, base, que você veja, essa panturrilha é basicamente um cilindro modificado para emular uma panturrilha, né? Eu consigo pensar na forma que estaria ali, ó, em cima desse cilindro, para gerar mais complexidade, olha. Como se tivesse uma forma oval aqui, conectada num tubinho, fazer o tendão. E aí, quando eu uno essas formas orgânicas em cima de um manequim, olha o que eu consigo. Isso foi feito sem nenhuma referência. Então, a chave para aprender anatomia é pensar em formas tridimensionais. Porque se você pensa em formas tridimensionais, você consegue desenhar elas de qualquer ângulo. Olha só como aqui a gente chegaria para desenhar um cotovelo. Pensando numa caixinha aqui, o músculo, ó, uma forma orgânica indo para lá. Poderia pensar ainda mais simples, um cilindro modificado, ó, esse antebraço aqui que eu vou desenhar. Uma caixa arredondada no final. Um ovo para os ossos da mão. A mão é uma caixa arredondada e curvada, onde fica o dedão é um trapézio. Entende a lógica? Quando eu finalizar esse desenho, quando eu chegar aqui, você certamente pensará que tem muita anatomia ali, mas é puramente uma ilusão. São apenas formas. Então é isso. O erro maior de quem quer estudar anatomia é focar nisso aqui, antes de focar nisso aqui.
Porque depois que você tem isso aqui, você começa a tirar proveito até mesmo de estudar as silhuetas. E isso é uma coisa que eu trabalho muito na mentoria, essa questão de entender as silhuetas do que a gente está fazendo. Por quê? No momento que eu entendo a silhueta do músculo, como aqui, ó, vamos pegar a silhueta desse reto abdominal. Basta eu colocar agora a silhueta em cima da forma. Ou seja, é como se eu fosse colar um adesivo numa forma arredondada. O adesivo teria que seguir, ó, o relevo dessa forma. E aí sim ele pareceria colado nela. Se eu fizesse uma forma arredondada e simplesmente desenhasse o adesivo de maneira bidimensional, ele não pareceria tanto colado nessa forma. Então, eu pego essa silhueta e faço ela obedecer à forma. Olha, eu ando aqui por cima das formas básicas, né, que eu compreendo aqui, e assim consigo criar a ilusão desse abdômen aqui. Dos outros músculos também, né? E veja o poder disso para mudar o tipo corporal, como eu já mostrei. Se eu quiser deixar esse personagem com uma caixa torácica imensa, eu conseguiria, ó. Porque é só uma questão de mudar as formas básicas que ali estão. Se eu quiser deixar a cabeça dele menor, eu conseguiria, para ele parecer gigante, ó. É tudo uma questão de rodar, manipular, deformar formas básicas. Então é isso, esse aqui são só meus 2 centavos. Comenta aí o que você pensa sobre esse tema da anatomia, se você tem dificuldade. Não esquece de se inscrever aqui no canal para mais dicas sobre figura humana, anatomia, desenho de imaginação, criatividade. E deixa o gostei também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!